Meus queridos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Josemir Rodrigues e hoje Deus preparou esse dia para falar com você, meus queridos. Para falar com você que está aí, que está no trabalho, você que trabalha, que está trabalhando nesse exato momento, está no horário de almoço, né? Está precisando de uma palavra. Creio que hoje o Senhor preparou esse dia para você, meus queridos. Vamos ler aqui em Salmos 42, verso 10, verso 11, que diz assim: Porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Meus queridos, amados irmãos, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu termino orando, não pela a palavra, mas sim pelas pessoas que estão aí nos escutando. Amém? Vamos orar. Assim, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste exato momento, Senhor, queria te pedir para que essas pessoas agora que estão me escutando, pessoas que estão com problemas, estão angustiadas, pessoas que estão agora sendo perseguidas, pessoas que estão agora com problemas difíceis que não podem se resolver. Mas o Senhor é o Deus que toma pela nossa mão e nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda, nos livra. Deus se faz presente neste dia para falar a tua palavra, Senhor. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, eu queria dizer a vocês que Deus ele preparou esse dia para nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, ela traz a felicidade, ela traz entendimento e ela traz alegria. O próprio Jesus é a palavra e ele está aqui para te dizer que o teu problema, ele pode se resolver. Amém? E que Deus os abençoe. Meus queridos, a Bíblia nos fala em Salmos 42, verso 11, ao qual eu falei, estava aqui dizendo que os filhos de Corá, nesta época, escreve esse Salmos 42, ao qual ele estava em momentos de angústia. Os filhos de Corá, ele era músico levita da casa do Senhor. Então ele estava passando por situações difíceis para escrever esse texto do Salmos 42, onde ele fala sobre perseguição, onde ele fala sobre tristeza, angústia. E um texto que eu vou trazer para vocês é o texto ao qual se encontra no livro de Jó, capítulo 1, ao qual fala sobre Jó, que era um homem reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. Um homem, falar sobre tristeza é falar sobre Jó. Falar sobre angústia é falar sobre os filhos de Corá. Então eu vou pegar os dois textos e vou trazer para vocês uma palavra para a sua vida. E você vai ficar ligadinho aqui, porque o Senhor preparou esse dia para você. Meus queridos, falando sobre o capítulo 42, ao qual fala sobre por que se perturbas, ó minha alma? Ele fala sobre a sua alma angustiada. Aí ele fala, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quantas vezes a nossa alma fica angustiada, triste, porque muitas vezes tem o perseguidor que fica nos perseguindo. Os filhos do mal que dá a oportunidade ao inimigo para ser usado em batalha contra ti. Mas eu quero te dizer que o Senhor preparou esse dia para dizer para você que Ele está te livrando. Amém? Ele está te livrando
dos perseguidores, daqueles que te perseguem. E o outro texto ao qual fala do capítulo 1 de Jó, vai falar sobre a angústia de Jó. Jó não era triste, mas ele termina ficando triste porque algo acontece. Por quê? Jó, ele era temente, Jó, ele era fiel, ele era reto e desviava-se do mal. Então o inimigo foi até Deus e Deus fala para ele: tu viste meu servo Jó, temente, fiel, reto, se desvia-se do mal. Aí ele fez: também tudo o que ele tem tu deste, as riquezas, tira a riqueza para ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus faz: vai e tira tudo o que ele tem. Como de repente as riquezas de Jó foram tiradas. Daqui a pouco as notícias começam a chegar até Jó, que os seus gados, os seus bois, tudo foram destruídos. E só havia uma pessoa para trazer notícia. Mesmo assim, Jó adorou ao Senhor. E o inimigo não ficou satisfeito. Ele vai até a presença de Deus. E Deus disse: tu viste o meu servo Jó, temente e fiel? Tiraste a riqueza dele e ele ainda continuou adorando. E o que acontece? O inimigo não ficou satisfeito e disse: também ele tem saúde, tira a saúde dele, para tu ver se ele não blasfema contra ti. Aí lá vai Satanás de novo. Deus disse: vai, só não toca na alma dele, e dá uma chaga, onde ele coça com caco de telha, e aquela chaga sai sangue quando ele coça. E ele, para se aliviar, ele começa ali ficar nas cinzas, se rolar nas cinzas, para poder aliviar aquela dor que ele está sentindo. Então Jó não deixou de servir a Deus por nenhuma situação ruim que ele estava passando, mas ele continuou a adorar. E o que eu quero falar sobre hoje? Eu quero falar sobre adoração. Os filhos de Corá, Jó, eles estavam passando por situações difíceis, mas mesmo assim ele estava adorando. Quem eram os filhos de Corá? Ele eram os levitas, músico. E quando ele estava ali, louvado seja Deus, estava ali adorando em meias situações, em meias perseguições, em meias situações difíceis. Então, neste dia, Deus fala com você, você que está sendo perseguido, e por essa perseguição você está sendo angustiado de várias coisas que aconteceu na sua vida. A tristeza chega, a angústia chega e você quer parar na caminhada. Você não quer prosseguir porque alguém está te perseguindo. Mas hoje, neste dia, Deus preparou esse dia para você. Porque os filhos de Corá não desistiu e começaram a adorar. E começaram a falar: por que se perturbas, ó minha alma? Olha, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus está falando com você. O inimigo tirou tudo de Jó. Olha o que o inimigo tirou: a riqueza de Jó. Os filhos de Jó morreram, todos eles, os 10 filhos de Jó. Só ficou a mulher dele. Toda a riqueza foi tirada. E ele ganha também, o que ele ganha? Uma doença. E os amigos de Jó, olha para Jó, se ele tivesse certo, isso não teria acontecido. Os amigos de Jó via Jó como um homem de Deus, mas quando ele começou a passar por aflição, por situações difíceis, os amigos de Jó desistiram de Jó e disse: tem alguma coisa errada, deve ter pecado,
Tem alguma coisa errada. E não é todas as vezes isso que acontece com as pessoas que servem a Deus, passa por tribulações difíceis e as pessoas atacam dizendo: isso aí é pecado, não tem condição dessa pessoa estar certa com Deus. Para ele passar por essas certas situações, só pode ser pecado. Mas hoje, nesse dia, Deus conta com você. Sai de onde você está. Deus está entrando no teu coração. Está dizendo que ainda há esperança para você. E veio agora na minha mente, agora Deus falando: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Mas se a árvore estiver perto das águas, ela vai criar-se raízes. Olha que coisa linda. Vai se criar raízes e ela vai florescer e vai dar fruto. Você foi cortado, passaram a foice em você. Tiraram você. Aleluia. Falaram mal de você. Mentiram sobre você. Fizeram calúnia contra você. E você parou. Mas Deus está contando para você sair de onde você está, para você continuar a jornada, porque Ele conta com você. Porque a água chegou e é a palavra de Deus. A água chegou para te dizer que há esperança para a árvore que foi cortada. Você é especial para Jesus. Amém? E que Deus os abençoe. Meus queridos, eu queria pedir a vocês uma ajuda para que você me ajudasse se inscrevendo no meu canal de YouTube. E assim você vai dar naquele like, certo? Você vai apertar aquele sininho para que todas as notificações cheguem até você. Amém? E que Deus os abençoe. Agradeço a vocês por estar aqui recebendo esta palavra maravilhosa, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E hoje Deus preparou esse dia para você se levantar e erguer. Amém? E que Deus vos abençoe.